Olá, alunos do curso de especialização em gestão ambiental. Meu nome é Alexandre Magno de Oliveira, sou coronel da reserva da Polícia Militar e hoje vamos dar continuidade à nossa disciplina Geotecnologias aplicadas ao meio ambiente. Pois bem, a nossa aula de hoje a gente vai ser capaz de compreender os principais conceitos inerentes ao Sistema de Informação Geográfica, o SIG, saber diferenciar os dados vetoriais dos matriciais e ainda, dentro dos dados vetoriais, saber as estruturas desses dados, ponto, linha e polígono. Também vamos compreender como é formada uma imagem raster, que está vinculado aos dados matriciais, e também vamos saber diferenciar os tipos de arquivo, shapefile, TIFF, entre outros. E no final nós vamos compreender a aplicação do SIG em estudos ambientais. Pois bem, para alcançar esses objetivos, nós estruturamos, nosso momento em 6 tópicos. Inicialmente, é o próprio conceito de SIG, os conceitos que estão inerentes a este tema, que é o SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica. Vamos tratar também dos dados vetoriais matriciais. Vamos falar dos elementos gráficos vetoriais, que é o ponto, a linha e o polígono. E também vamos falar sobre a imagem raster, que está vinculado, como já havia dito, aos dados matriciais. Também vamos falar dos tipos de arquivo e, por fim, a aplicação do SIG em estudos ambientais. Conceitos de Sistema de Informação Geográfica, SIG. Quais são os principais conceitos inerentes a este tema? Você já parou para pensar? Um brainstorm agora, tá? Duas perguntinhas rápidas para você. Você pode pensar, se você desejar, pode escrever no seu caderno. O que é um SIG? Né? O que é um Sistema de Informação Geográfica? Ou simplesmente SIG? Escreva aí o que você acha. A segunda pergunta: quando pensamos em SIG, estamos falando somente de mapa ou de uma forma de organizar, cruzar e interpretar informações sobre o território? Vamos ver o que a gente tem a responder sobre essas duas questões. O SIG, que é o Sistema de Informação Geográfica, é um sistema utilizado para coletar, armazenar, organizar, analisar, interpretar e representar informações associadas a uma localização no espaço. Então, é um conceito, bem rápido sobre o significado desse tema. Quando a gente pensa em SIG, tá? Ele não se limita à produção de mapas, pois a sua principal função vai ser a integração, a organização, a análise de informações espaciais para revelar, para apresentar padrões de relações e tendências no território. O mapa é apenas uma das formas de representar esses resultados, enquanto que o verdadeiro valor do SIG está na sua capacidade analítica. Pois bem, aqui eu tenho um diagrama que nós elaboramos, onde a gente colocou 4 momentos. O primeiro momento aqui é a própria realidade, é o mundo real, é o fenômeno da forma que nós observamos, que pode ser, por exemplo, o meio físico, o meio biótico e o meio socioeconômico, tá? O segundo momento que nós colocamos nesse processo são os próprios dados, a base georreferenciada, onde vai ocorrer essa coleta desses dados e, principalmente, fazer o seu georreferenciamento, fazer a sua localização, que é a segunda etapa. A terceira etapa está vinculada ao próprio modelo digital do ambiente, onde ocorrerá a captura, a atualização, a análise, o armazenamento, a própria integração e a exibição desses dados. Então, vai ocorrer nesse terceiro momento, propriamente, a análise espacial. E em quarto e último momento desse processo, nós vamos ter o produto para a decisão, onde vai ser apresentado os mapas, indicadores, diagnóstico, zoneamento ambiental, por exemplo. Vai ser informação que vai orientar o planejamento e a gestão ambiental, como está estruturado nesse diagrama.
Nesse slide, nós apresentamos os principais conceitos de SIG. Se você buscar na literatura, dar uma pesquisada na internet, no Google, você vai apresentar vários, tá? Eu tomei a liberdade de selecionar 3 conceitos que eu julguei mais importantes e apropriados para o nosso curso. O primeiro é o que traz a explicação do SIG e a sua correlação, né, da tradução literária, que em inglês significa GIS, que vai consistir em um conjunto de ferramentas computacionais para geoprocessamento, no qual permite manipular e integrar dados de diversas fontes, podendo ser criado um banco de dados digital com informações georreferenciadas. Quem apresenta? Professor Câmara e Davis, são professores brasileiros, né? E foi apresentado esse conceito no ano de 2001. Um segundo conceito mais simples, mas também importante nesse contexto, diz que o SIG é um conjunto manual ou computacional de procedimentos utilizados para armazenar, manipular dados georreferenciados. Ele foi proposto por Aronoff em 1989. E o terceiro e último conceito apresentado vai destacar que o SIG pode ser entendido como um modelo digital do ambiente, estruturado por dados georreferenciados e voltado à análise integrada dos fenômenos do território. Foi apresentado pelo professor Xavier da Silva, no ano de 2001. E eu, particularmente, escolhi esse terceiro conceito para explicá-lo melhor, conforme demonstrado no slide a seguir. O ambiente como sistema, né, e aí explicando esse modelo conceitual proposto pelo professor Xavier. Vou até pegar aqui uma canetinha para destacar. O ambiente, ele não pode ser compreendido como uma fotografia, né, que nós colocamos na parede, uma fotografia estática, mas ele precisa ser compreendido na sua totalidade espacial. E pensando temporalmente, né, ou seja, agregando a dimensão tempo, organizada e dinâmica, constituída por entidades, eventos, processos e relações. Então, se a gente observar aqui nessa figura, nós temos aqui planos de informação, que são camadas, tá? Essas camadas, elas têm 2 dimensões, inicialmente, que vai ser a latitude e a longitude, ou seja, ela vai ser georreferenciada. Então, eu estou pegando uma informação, estou fazendo a geolocalização dela, através da sua projeção no plano cartesiano, ok? Esses planos de informação eu posso ter vários. Aqui no nosso exemplo, né, no nosso modelo conceitual, o professor Xavier apresenta 3, conforme demonstrado na figura. Então, exatamente aqui o N, o P e o X, ok? E aí, esse plano, ele não é estático. Ele tem uma situação, ele tem uma trajetória temporal. Como eu havia dito, ele precisa ser incorporado essa 4ª dimensão, que é a dimensão do tempo. Então, nós temos o passado, onde está registrado a memória ambiental. Nós temos o diagnóstico, né, que é a realidade atual do que está ocorrendo ali naquele território. E eu também consigo fazer, baseando nas informações do diagnóstico e da memória ambiental, uma projeção de cenário, como está destacado aqui nesse cubo, né, que está enumerado com a letra C, tá certo? E esse espaço, né, esse espaço-tempo, ele é marcado por processos, tá? Como está destacado aqui no lado esquerdo da nossa figura. Por exemplo, as mudanças climáticas, né, o próprio gestão e a infraestrutura implementada em uma cidade, o próprio processo, né, de transformação do uso do solo, né, por exemplo, uma área de expansão urbana. E todos esses processos são também marcados por fenômenos, tá? Esses fenômenos são eventos que ocorrem e marcam o território. Por exemplo, uma queimada que ocorre numa zona rural, uma pichação, né, um crime ambiental de pichação que ocorre, por exemplo, na área urbana, a construção, por exemplo, de uma rodovia, né, dentro de uma cidade, eu também posso compreender isso como um evento, entre outros eventos que a gente pode destacar. Então perceba que o território, né, dentro desse contexto de sistema como ambiente,
ele vai ser marcado por processos e eventos que vão deixar marcas no seu território ao longo desse processo. No slide a seguir, né, eu vou destacando mais uma vez a explicação desse sistema espaço-temporal, que é composto por planos de informação, georreferenciado, ou seja, que tem aqueles pares de coordenada, nos quais são organizadas as entidades espaciais relevantes para análise, como a divisão administrativa do bairro. Aqui eu apresentei um outro exemplo, tá? A própria localização e disposição das residências urbanas, tá? A linha do tempo, que é a situação, ela representa recortes espaço-temporais sucessivos no sistema urbano. E aqui urbano, compreendo também urbano-rural, tá? Mas esse urbano aqui no sentido mais holístico da palavra. E vai compreender no primeiro momento a memória ambiental, que é o passado, o diagnóstico atual, que é o presente, e a projeção de cenário no futuro, que é aquele ambiente C, que a gente destacou ali naquele modelo conceitual. Ainda sobre o modelo, né, como eu havia explicado, os eventos e as entidades eles são georreferenciados, tá? Ou seja, tem um par de coordenadas que vão ser compreendidos como as manifestações discretas e observáveis no tempo e no espaço, né? E aí, como eu havia explicado, né, são as ocorrências de emissão sonora, incêndios, emissão de ruídos, entre outros, né, eventos que a gente pode destacar. No nosso caso aqui, um curso de gestão ambiental, eu coloquei exemplos aqui vinculados à nossa área temática, tá bom? Os processos naturais e antrópicos são mais amplos, como as dinâmicas climáticas, transformações no uso do solo, a deficiência de uma infraestrutura, a impermeabilização e as pressões socioeconômicas, né, são representadas de forma lateral, como demonstrado na nossa figura, fica no canto superior esquerdo, tá? Demonstrando a influência desse processo no plano de informação, ok? Vamos mudar o assunto e falar agora sobre histórico, né? Como que surge o SIG? Aqui, senhores e senhoras, eu fiz um esforço muito grande para traduzir, né, nesse único slide, os principais marcos temporais ligados à implementação do SIG. E aí a gente pega na literatura, né, tem um momento que nós chamamos, que é um momento pré-SIG, que é o momento que teve a primeira formulação conceitual. E aí a gente destaca um exemplo que foi desse médico aqui, o John Snow, lá na Inglaterra. Quando ele começou a pesquisar a cólera, ele começou a colocar pontinhos, né, no mapa para identificar aonde que aconteciam os casos de cólera. E aí, a partir dessa observação dele, ele fez uma análise espacial e percebeu que os principais casos de cólera estavam associados onde? Aos locais onde as pessoas pegavam a água, né, aquelas bombas de água, porque a água não era canalizada como é hoje, né, numa cidade moderna. E aí, aqueles locais dessas bombas estavam contaminados, e aí, por sua vez, disseminou a cólera, né, naquela cidade de Londres, lá na Inglaterra. Então, a ele foi atribuído, né, inclusive lá, se você pesquisar na internet, até recomendo isso como sugestão, você vai ver lá uma estátua dedicada a ele e tal. Isso hoje é um ponto turístico, né, na Inglaterra. E aí foi atribuído a ele esse primeiro conceito, né, de associar um dado georreferenciado, né, localizado, mesmo de maneira precoce, colocando ali uma marcação no mapa para fazer a explicação de um evento, no caso, a doença da cólera, tá certo? Em seguida, antes de 1960, né, dessa década, também foi introduzido o conceito de camadas, layers, né, que foi a separação dos elementos de um mapa para facilitar a sua análise, ok? Então, na verdade, gente, isso, nesse período aqui do século XIX ao longo do século XX, até a década de 1960, teve um tanto de coisa, né? Mas aqui eu quis simplificar para o nosso curso aqui os principais marcos, ok? E aí, a partir de 1960, principalmente com o avanço da nova geografia, tá? Eu não vou explicar isso aqui porque seria um curso à parte de epistemologia desses dados. Mas aqui eu posso destacar que a partir de 1960, a gente tem propriamente o SIG, como a gente conhece hoje, tá? Que é o Sistema de Informação Geográfica. E aí a gente tem esse avanço muito ligado, e vocês vão perceber, ao próprio avanço computacional, da capacidade dos nossos computadores de processamento, tá? Então, propriamente, no ano de 1963,
foi cunhado, né, essa expressão, especialmente lá no Canadá, por essa pessoa aqui, que é o Roger Thomson, que estava muito preocupado com a questão cartorial, a questão de mapeamento de terras, tá? Depois, em 1965, ainda no laboratório de Harvard, foi feito, né, um trabalho pioneiro de uma computação gráfica para uma análise espacial. Então aí a gente já começou a ter, né, uma associação de computadores mais potentes para aquela época, né, com essas análises. Na década de 1960, a gente teve avanços tecnológicos significativos, especialmente em 72, com o primeiro satélite Landsat, que forneceu imagens, né, em escala global sobre o nosso planeta. Em seguida, em 78, nós tivemos um primeiro satélite com GPS que permitiu o posicionamento global mais preciso, né, como a gente tem hoje. Nos anos 80, esses dados, né, começaram a ser comercializados, e aqui a gente destaca, né, dessa empresa Esri, que ela comercializa o primeiro SIG, né, que ela, na época chamava-se ArcInfo, comercial, para justamente as pessoas no mundo civil, né, poderem usufruir dessas informações, que antes ela estava muito restrita ao meio militar, tá, das grandes potências. Em 86, o SIG baseado em PC, ou seja, esse conceito, né, ele conseguiu ser incorporado em desktops. Até então, ele era mais para aqueles computadores mais hard, mais pesados, né, em grandes centros de processamento. Nos anos 90, a gente tem uma disseminação do SIG, principalmente em desktop e, em seguida, na própria web, né, na própria internet. Inicialmente, a gente começou a observar, nos anos 90, os mapas online e o compartilhamento de dados, tá? Depois, em seguida, foi o próprio ArcView, onde o SIG ele começa a ficar mais amigável com o próprio usuário final. Facilitou muito esse trabalho na década de 1990. E na atualidade, né, nos anos 2000 até os dias de hoje, a gente tem propriamente como exemplo o GIS móvel, né, ou em nuvem, e aí são dados em tempo real de geolocalização, de acesso em qualquer lugar. E aí a gente destaca, por exemplo, os aplicativos, né, seja o Waze, seja o Google Maps, que você pode buscar esse georreferenciamento. Então aquele mapinha de churrasco antigo que a gente fazia, que ninguém, né, à mão, que ninguém conseguia chegar, porque sempre a pessoa ficava perdida, isso é coisa do passado, né? Principalmente agora com o avanço do Waze e do Google Maps, que você pode inclusive baixar essas informações que estavam em nuvem, elas ficam offline e você continua a navegar. E qual que é a tendência hoje? É utilizar esses dados, né, principalmente em Big Data, em grandes centros computacionais, utilizando, por exemplo, informações em 3D, informações em inteligência artificial, para fazer análises mais avançadas e visualizações mais imersivas. E aí você está como exemplo, né? Você tem, por exemplo, uma cidade que ela precisa fazer a revisão do seu plano diretor. E aí eu preciso, por exemplo, atualizar o cadastro de imóveis daquele município. Então, hoje você já consegue fazer todo esse imaginamento com precisão, né? Você faz essa atualização desse banco de dados, você subsidia, através de um diagnóstico territorial, a elaboração de um plano diretor, a atualização de uma planta genérica de valores, né, para você atualizar os dados dos imóveis daquele município para fazer uma justiça social de cobrar, por exemplo, IPTU de forma devida, né, em virtude daqueles avanços, daqueles crescimentos que são feitos geralmente nos imóveis. Isso tudo é possível principalmente com esse SIG, né, com esse avanço que surgiu a partir dos anos 2000, ok? Agora nós vamos falar de uma maneira mais detalhada sobre aquela lógica de camadas, né, os layers. O SIG ele vai funcionar da seguinte forma, ele vai sobrepor diferentes conjuntos de dados para uma análise mais completa. Então, aquele conceito de camadas no passado, com o avanço tecnológico, ele pode ser feito hoje de maneira mais fácil, tá? Do ponto de vista computacional. E ao integrar camadas como o uso da terra, elevação do solo, né, da superfície, parcelamento de ruas, limites político-administrativos, o sistema permite compreender, né, ele permite entender a interação complexa desse ambiente natural, que é o mundo real, e a organização humana do espaço, tá? Então, essa figura aqui é uma figura muito comum que a gente localiza na internet quando a gente vai buscar sobre o SIG, e eu quis incorporar aqui
aquele conceito de espaço-tempo defendido pelo professor Xavier da Silva, tá? Então aqui eu tenho, mais uma vez, a memória ambiental, que é o que aconteceu no passado. Eu tenho o diagnóstico territorial, que é exatamente as características, né, daquele espaço na data atual. E a partir desses dois dados eu consigo fazer cenários, tá? Cenários para o futuro, naquele mesmo espaço. Então, percebam que é um esforço conceitual de você tratar essas quatro dimensões, né? O tempo, o espaço e a informação agregada nesse espaço. E aqui eu tenho as camadas, né? Conforme a gente já havia destacado. Eu tenho camadas que têm características de imagem, que são esse raster, e daqui a pouco a gente vai explicar o que significa. Eu tenho camadas que têm características de vetores, né? São camadas vetoriais, ok? Como representado aqui, que é o ponto, a linha e o próprio polígono, tá bom? Mais adiante a gente vai ver isso com mais riqueza de detalhes. Ainda utilizando essa figura, a gente vai perceber que a lógica analítica do geoprocessamento, ela vai permitir representar esse mundo real como um conjunto de planos de informações georreferenciadas, organizados como camadas temáticas, né? Então, cada camada tem um tema. A figura é uma imagem adaptada que vai demonstrar essa complexidade do mundo real, né? Composta por relevo, hidrografia, cobertura vegetal, infraestrutura ou qualquer outra informação que eu possa observar nesse mundo real. Nesse slide, eu trouxe ele novamente da unidade 1, que quando nós conversamos sobre fundamentos de cartografia, porque eu julgo ele muito importante, porque é exatamente essa conexão entre o SIG com o tema da nossa disciplina, que são as geotecnologias, tá? Então, as geotecnologias é como se fosse o centro, e ela vai articular, né, instrumentos de obtenção, processamento, análise e representação desses dados, né, conforme está demonstrado aqui nessa figura. Então, o SIG, neste contexto, ele tem a função de integrar e modelar esses dados georreferenciados. Quais são os principais componentes do SIG, né? Qual que é a sua arquitetura e fluxo de dados dentro de um SIG? E aí eu já vou começar a explicar, inicialmente, aqui desse miolinho aqui, desse círculo menor. O banco de dados, né, é o componente central de um SIG. Ele é o responsável para armazenar a componente geográfica dos dados. Ele guarda a representação física e geométrica dos elementos do mundo real, através de coordenadas geográficas ou projetadas, tá? Vinculados a ele, ao banco de dados espacial, eu vou ter o banco de dados de atributos, né? Que são as características descritivas dessas instâncias, né? Desses dados que estão gravados aqui, que vão ser textuais, numéricas, associada a cada um desses elementos espaciais. Então, por exemplo, eu tenho uma escola, naquela escola eu vou ter um par de coordenadas, tá? Ela vai ser georreferenciada. Um atributo dessa escola vai ser o próprio nome da escola, que vai estar vinculado a esse banco de dados espacial, tá? Então, a lógica é essa, você pegar as características daquela instância, daquele dado, e você fazer esse vínculo. Então, percebam que isso é o núcleo, é a parte central de um SIG. Em seguida, a gente vai observar que esse SIG ele vai estar rodeado de sistemas, tá? O primeiro sistema é o sistema de processamento de imagens, tá? Que vai permitir o tratamento e análise de imagens de sensoriamento remoto, radar, fotografia aérea, um próprio drone, tá? Então percebo que essas imagens elas vão chegar aqui por cima, e uma setinha nesse sentido, vai ser o input, né? É o que vai entrar nesse sistema, enviando as matrizes para o banco de dados espacial. Então a setinha vai continuar a descer para cá, ok? Então percebam que este é uma forma de entrada dos dados, né? Por meio das imagens. O sistema ao lado vai ser o sistema de análise estatística, tá? Que vai proporcionar cruzamento quantitativo de dados tabulares, né? Que são em tabelas, gerando modelos descritivos e preditivos.
exportando relatórios estruturados para o usuário. Então, percebam que o sistema de análise estatística, ele vai pegar esses dados que estão aqui, ó, no banco de dados, vai processar de forma estatística e vai emitir relatórios, né, para o usuário final, ok? O outro sistema, ainda dentro dessa figura, é o sistema de gerenciamento de banco de dados, que vai ser o ambiente responsável pela segurança, estruturação lógica, relações de integridade e consulta no banco de dados alfanumérico relacional. Então, percebam que o sistema de gerenciamento ele vai se conectar com o banco de dados espaciais, com os próprios atributos e com a base de dados tabular, que eu posso ter apartado no meu sistema. Então, isso vai ocorrer, tá? Esse banco de dados, para dar um exemplo, eu posso pegar, por exemplo, uma planilha, né? Uma planilha de Excel, por exemplo, e eu vincular aquela escola que eu havia dado como exemplo, a quantidade de alunos, a quantidade de professores, tá? Então, o sistema de gerenciamento de banco de dados ele vai permitir fazer essa conexão de dados tabulares que estão do lado de fora desse sistema, incorporados, né, nesse próprio sistema, nesse próprio banco de dados que está aqui na parte central, ok? Explicando ainda a parte de sistema, que é o que está no entorno aqui do banco de dados e dos próprios atributos, nós vamos ter propriamente o sistema de digitalização de mapas, tá? Que ele vai permitir a conversão de documentos e cartografias físicas, analógicas, em arquivos vetoriais digitais, estruturado, alimentando o banco de dados geométricos iniciais. Na prática, gente, o que é isso, tá? Era muito comum, até no início dos anos 90, né, eu ter aqueles mapas impressos, né, aquelas cartas, muitas vezes produzidas até pelo Exército Brasileiro, e aí eu tinha aquela carta, era uma carta analógica, né, impressa, eu tinha que colocá-la numa mesa de vetorização e eu fazer ali a vetorização daquelas informações, ou seja, eu ia transformar aquelas informações que estavam impressas em dados digitais. Hoje isso é feito, né, por meio de um scanner e essa conversão é mais rápida, tá? Mas isso é o início desse processo, a conversão de mapas físicos, né, documentos físicos, em um sistema de digitalização para alimentar. Então, mais uma vez, percebam aqui que a setinha tem fluxo bidirecional, quando eu vou tratar desse sistema. O sistema a seguir é o sistema de análise geográfica, né, que vai proporcionar, através da análise espacial, tá, que é esse aqui, fazer consultas cruzadas, dinâmico com banco de dados, tá, espacial, extraindo resultados geoespaciais. Então, por exemplo, quando eu vou fazer um mapa temático de uma área de influência de um buffer, né, eu tenho ali, por exemplo, uma unidade de conservação, eu quero calcular a sua área de transição, né, a zona de amortecimento está no entorno. Para fazer isso, para fazer este buffer, né, eu vou utilizar o quê? Vou utilizar os dados que estão gravados, vou fazer uma análise geográfica e vou fazer esse tipo de mapa temático, tá? Para saber, por exemplo, essa área de influência. Estou dando esse exemplo aqui de unidade de conservação, mas poderia ser, por exemplo, uma rodovia, saber quais são as áreas de influência do seu entorno. Poderia ser, por exemplo, um ponto de uma base de segurança comunitária para saber qual que é a área, o raio, né, de abrangência do seu entorno. Então, para fazer isso, né, eu preciso o tempo todo conectar o banco de dados com essa análise geográfica. Por isso que aqui também eu tenho uma setinha bidirecional. E por último aqui, nesse contexto, o último sistema é o de visualização cartográfica. Vai ser um ambiente finalizador que consome esses dados tratados, né, no centro do sistema para renderizar e formatar mapas temáticos. Ou seja, eu pego o dado aqui, faço a análise geográfica, faço o processamento e depois o próprio sistema ele vai apresentar para mim, por exemplo, um mapa temático de buffer, de uma unidade de conservação, de uma área de influência de uma base de segurança comunitária, entre outros exemplos que vão demonstrar essa interatividade. Então percebam que a setinha ela é direcional somente aqui para esse output, né, que é a saída que vai ser entregue para o usuário. Agora vamos passar para um outro tópico da nossa aula, que são os dados matriciais e vetoriais. Uma vez compreendido
aqueles principais conceitos inerentes à SIG, nós vamos agora compreender o que são os dados matriciais e vetoriais. Pois bem, como a gente já mostrou, a gente tem aqui o mundo real, que vai tratar dos fenômenos e objetos no território. A gente vai ter um universo matemático conceitual, né, onde vai ser feita a modelagem conceitual e as classes. E aí, ao transitar do mundo real para o universo matemático, eu vou ter a interface do próprio usuário, né, onde a pessoa vai entrar nesse processo para implementar as fases a seguir, né, que nós chamamos aqui de 4 universos, conforme proposto pelo professor Câmara e Monteiro, né, pelos professores, tá? E aí, mais uma vez compreendido esse universo matemático, eu vou ter um outro momento que vai ser o universo da representação espacial. Vai ser as formas da representação cartográfica, né? Que eu vou apresentar esses dados a partir desse universo matemático. E, por fim, o universo de implementação, onde uma estrutura computacional e banco de dados vai ajudar nesta implementação. No slide a seguir, eu passo com mais detalhes, né, como que isso ocorre. O universo real, como eu havia dito, vai ser onde se encontram os fenômenos a serem estudados, como o tipo do uso do solo, a hidrografia, a geologia, os dados sociais, cadastro urbano, planejamento territorial, entre outros, tá? O universo matemático ele vai se distinguir entre as grandes classes formais de dados geográficos, os dados contínuos e individualizáveis, podendo espacializar essas classes nos tipos de dados geográficos utilizados comumente nos dados temáticos e cadastrais. O universo de representação vai ser as entidades formais já definidas no universo matemático, ou seja, no universo anterior, e vão estar associadas a diferentes representações geométricas. E aqui, essas representações podem variar conforme a escala, a projeção cartográfica escolhida, e aqui é onde se distingue, né, essa representação matricial ou vetorial, que nós vamos explicar com mais detalhes a seguir. O universo de implementação, que é o último, vai ser onde vai realizar o modelo de dados através da linguagem de programação. Então, esses 4 universos, eles foram esquematizados, né, foram estruturados por esses 2 professores para facilitar a nossa compreensão dessa conversão do mundo real até esse universo de implementação. Aqui mais uma vez a figura que eu havia mostrado anteriormente. E qual que é o objetivo disso tudo, né? É realmente traduzir do plano real para modelos, representações e estruturas computacionais. Então percebam que é um esforço nosso, da nossa percepção humana, de representar o mundo real. Não na sua totalidade, mas representá-lo, né, como a gente já havia destacado, por meio da matemática, em camadas, conforme a minha demanda, conforme a minha necessidade. Ok? Dados matriciais. Então, aqui a gente já vai começar a destacar especificamente as principais características, gente, do que são dados matriciais. O dado matricial é também denominado como raster, né? O espaço terrestre ele vai ser representado nesse contexto por uma matriz regular, né, conforme demonstrado aqui, ó, e ela vai ser composta por pixels, vai ser composta por células, tá? Então, aqui em cima, a imagem do mundo real e a tradução dela através de pixel, ok? A mesma lógica aqui na parte de baixo, tá bom? A matriz ela vai ser definida por um número y de colunas, né? Que é isso aqui, e o número j de linhas, no qual cada célula vai receber um atributo, né? Por exemplo, um valor de uma altitude daquela superfície, declividade, a quantidade de chuvas que caiu, por exemplo, o índice pluviométrico, a temperatura, tá? Então, cada célula dessa aqui vai receber um atributo, uma característica. Esse modelo refere-se às imagens digitais que podem ser originadas por fotografias aéreas, imagens de drones, satélites, entre outros, conforme a gente explicou no slide anterior. Ainda sobre os dados matriciais, né? O pixel ou a célula vai ser a unidade mínima que vai armazenar esse valor, tá? A resolução vai se referir ao tamanho dessa célula, que vai controlar o seu detalhamento, tá? Então,
mais uma vez, o pixel vai ser a unidade mínima. Agora, o tamanho dela que vai variar dentro de cada imagem. Esse modelo ele vai ser muito utilizado, conforme eu já destaquei, para fenômenos contínuos. Grave essa informação. Esses fenômenos contínuos, tá? Como altitude, declividade, índice pluviométrico. Essa palavra aqui é importante, tá? Está muito associada à estatística, são os dados contínuos, tá? Então, por exemplo, o que é um dado contínuo? 16,1 graus Celsius. Isso é um dado contínuo, tá bom? Que vai ser diferente do dado discreto, que vai estar vinculado a um outro tipo de dado, que é o dado vetorial, tá bom? Então, grave mais uma vez a importância aqui desses dados contínuos. As principais vantagens, né, desses dados matriciais, ele vai ser adequado, por exemplo, para me fazer uma análise da superfície terrestre, uma modelagem do terreno, né, que a gente chama de modelo digital de terreno, entre outras aplicações, tá? Aqui é uma imagem, de exemplo eu coloquei para vocês aqui, que eu achei bonito, tá? Essa imagem aqui. É uma imagem do satélite Landsat, né, um satélite americano, que é exatamente aqui a região de Manaus, né, onde a gente tem essa parte mais escura aqui, que é a parte do rio. Tá? A parte cor-de-rosa aqui é a parte da própria cidade, a área urbana, tá? Que foi destacado. Ok? E aqui o verde, propriamente, é a vegetação da cobertura daquela localidade. Aqui, mais uma vez, a maneira computacional que essa imagem é representada, tá? Onde eu vou ter aqui a célula, eu vou ter vinculado os valores dessa célula. Então, isso aqui, do ponto de vista computacional, é traduzido nessa expressão, tá? Que está aqui embaixo. Ou seja, vai se resumir a matemática, para os computadores compreender o que significa naquele plano real. Ainda sobre os dados matriciais, esse autor aqui, o Fitts, ele apresenta que uma melhor ou pior qualidade estrutural da imagem está diretamente ligada à quantidade de pixel e não necessariamente à sua forma, né, como está demonstrado aqui. Então, nesse tipo de representação, uma superfície terrestre é concebida como contínua. Lembra dos dados contínuos que eu falei no slide passado? Onde cada pixel vai representar uma área do terreno. A área que cada pixel representa no terreno é denominada resolução espacial. Nessas duas imagens, né, a parte de cima e de baixo, eu tenho a mesma escala, mas a resolução espacial é diferente. Ou seja, menor pixel, maior a qualidade, tá, daquela informação. Quanto maior for o tamanho do pixel, menor vai ser a qualidade. Por sua vez, esse dado aqui embaixo, representado com pixels menores, ele vai ser mais pesado, né? Ele vai ter mais dados aglutinados, então ele vai ser mais difícil o processamento, ok? Mas essa distinção aqui da resolução, ela é muito importante porque tem a ver com o propósito do meu trabalho, do meu projeto de pesquisa, do meu trabalho a ser realizado. Ainda sobre dados, e agora entrando numa outra categoria, que são os dados vetoriais, que são os dados de vetores, tá? Vai ser uma forma de representar no SIG objetos geográficos que podem ser individualizados, né? Eles podem ser categorizados no espaço, né? Como uma escola, uma estrada, um rio, um lote, uma área de risco ou limite de um município. E eu peguei aquela mesma figura lá daquele Inslee, que eu coloquei no slide anterior, para colocá-la como exemplo aqui. Na verdade, essa figura ela apresenta os dois tipos, né, de dados. Os vetoriais aqui em cima, ponto, linha e polígono, e as imagens raster, né, onde eu posso destacar, por exemplo, a imagem de elevação ou de uso da terra, conforme destacado aqui nesse exemplo. Ok? Importante, os dados vetoriais, eles não são formados, né, por pixels, como ocorre no dado matricial, mas ele é constituído por coordenadas, pares de x e y, que indicam a posição dos elementos no espaço. Então, essa distinção é muito importante. A primeira distinção dos dados vetoriais dos dados matriciais. Ainda sobre dados vetoriais, né? Como eu havia falado, eles são formados por vetores, né? E o objetivo vai ser representar esse objeto geográfico.
de forma mais precisa possível, tá? Então, para fazer essa precisão, vamos falar assim, a essência vai ser o ponto, tá? Vai ser o ponto, conforme representado aqui. Cada ponto ele vai ter uma projeção no plano X e no plano Y, tá? Como a gente está vendo aqui. A outra estrutura que nós temos vai ser a linha, tá? Conforme a gente está colocado aqui, que pode ser uma linha mais reta aqui, ou uma linha mais delicada, que vai ser um conjunto de pontos. Então, essa linha aqui, ela, na verdade, são tantos pontinhos que ela tem um ao lado do outro, que ela fica mais leve, né? Que ela fica mais suave a sua curvatura. E a outra estrutura, mais complexa, vai ser o próprio polígono, né? Aqui representado por essa figura aqui, ok? E a seguir, nós vamos detalhar melhor esses dados vetoriais, através da terceira sessão da nossa aula, né? Onde a gente está falando dos fundamentos de SIG, tá bom? Os dados vetoriais, que é o ponto ali em polígono, aqui representado nesse... Estou até colocando o aqui para facilitar a compreensão. Aqui representado nessa imagem, olha que interessante. Então, eu tenho aqui pontinhos que vão representar, esses pontinhos vermelhos aqui, ó, vai representar o quê? A estrutura das árvores, né? A cobertura florestal. Então, eu posso fazer, de acordo com a minha demanda, várias identificações, tá? Eu estou identificando inicialmente aqui as árvores, a cobertura. Aqui também, eu estou representando por meio de uma linha, esse arco aqui, ó, arco azul, o curso hídrico, ok? Essa outra linha aqui, ó, eu estou representando em verde, estou representando a estrada que passa aqui, ó. E a parte aqui de baixo. E por fim, esse polígono que vai ser a área do imóvel, onde tem essas casas aqui. Que é esse polígono aqui na cor branca, tá? Então percebam que na prática os dados vetoriais eles permitem representar com mais precisão aonde estão essas feições que eu quero destacar aqui nesta imagem, ok? Pois bem, um dado vetorial ele vai começar com uma feição do mundo real, né, que é a própria imagem aqui desse plano. Essa feição é transformada em geometria, de acordo com a sua forma, sua escala e representação e o objetivo do mapa. No meu caso aqui, eu quis representar o rio, a estrada, a área dos imóveis e algumas árvores, né, algumas espécies de árvores destacadas nesta imagem, que está no pontinho vermelho, tá, conforme demonstrado aqui. Ok? A seguir, a gente vai ver cada um desses pontos. O primeiro dado vetorial vai ser propriamente o ponto, né? Onde eu tenho aqui o par de coordenadas, x e y, e eu tenho uma projeção aqui, ó, de um atributo, tá? Nesse ponto. Então, por exemplo, uma árvore, né? Fora da minha sala. Então, esse pontinho aqui representa uma árvore. Representa, por exemplo, um ponto. Esse outro vermelho aqui representa um ponto de um poste de luz, né? Na entrada da minha escola, por exemplo, tá? E Butler, que é esse autor aqui, em 2016, olha que coisa interessante, a simplicidade para ele representar esse conceito. Se o vetor apresentar apenas um par de coordenadas, ele vai ser chamado de ponto e vai ser atribuído a ele um atributo, tá? Vai ser uma característica. Então, esse é o conceito de ponto, nesse contexto aqui do geoprocessamento, né, do SIG. O outro conceito, ainda nessa lógica aqui, vai ser o conceito de linhas. Se há dois ou mais pares, tá vendo? Dois ou mais pares de coordenadas, que nada mais são do que vértices, e o primeiro e o último, tá, não forem o mesmo, esse vetor é chamado de linha. Então, percebo que o primeiro e o último não são o mesmo ponto. Então, isso é uma linha, tá bom? Esse é o conceito de linha, que pode ter, né, vários atributos agregados. Então, por exemplo, essa linha aqui ela vai registrar uma caminhada, né, da escola até o hall, né, da escola.
Eu vou registrar uma caminhada da minha classe até um playground, né, que está aqui em azul, ok? Então, isso vai representar uma linha. E por último, a representação do vetor como dados, perdão, a representação do polígono como um dado vetorial. Então, o que que o Busler, em 2016, apresenta como um conceito? Se houver 4 ou mais vértices e o primeiro e o último se coincidirem, então vai ser um polígono. Então, eu tenho o primeiro, vou fazendo essa curva aqui, ok? E finalizei no início. Isso o quê? Isso aqui vai ser a área da minha escola, de azul. O primeiro, segundo, terceiro, quarto e o último vértice vai ser o mesmo, tá? Vai ser o quê? Vai ser o campo de futebol, tá? Está demonstrado aqui nessa figura. Então percebam que o ponto e a linha e o polígono são dados vetoriais primários, tá? Dentro desse conceito de dados vetoriais. E aí a gente pega na literatura, eu fiz esse slide aqui, e foi um esforço, tá, para agregar outras formas geométricas vetoriais e tem uma hierarquia. Desde a estrutura mais simples, que são os pontos, né, aqui representado nessa figura aqui como pontos de extração de petróleo, até informações planares, né, como essas áreas aqui, esses polígonos, que são formados por linhas e por nós, tá? Também temos uma outra estrutura vetorial, que são os grafos orientados, são pontos que têm uma direção de fluxo, tá? Também temos as isolinhas. Essas isolinhas são, por exemplo, são utilizadas para representar cotas altimétricas, é muito utilizada em mapa de topografia, que não vão ser intersectantes, tá? Então, uma isolinha nunca ela vai encontrar com outra, ela pode aproximar, porque parte do princípio que ela vai ter um único valor, tá ok? E estruturas mais complexas, em terceira dimensão, né? Que são os mapas de pontos 3D, por exemplo, são as grades triangulares, né? Conforme demonstrado aqui nessa figura, ok? A seguir, a gente vai falar sobre imagem raster. Então, vamos agora falar com mais detalhes sobre o que é a imagem raster. A imagem raster, como a gente já havia dito, ela é uma representação matricial de uma matriz do espaço geográfico, formada por pixel, tá? Organizado em linhas e colunas, em que cada célula armazena um valor associado à porção da superfície. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse polígono, né? Esse dado vetorial que está aqui, e aqui ele está representado como uma matriz na minha direita. Tá ok? Vai ficar dessa forma aqui. Cada pixel armazena um valor numérico ou código associado, que vai ser um atributo, né? Vai ser uma característica. E nesse caso aqui, por exemplo, eu posso colocar uma característica, uma reflectância, uma altitude, uma temperatura, um uso de solo ou até mesmo uma classe temática, tá bom? Em SIG, essa estrutura permite representar fenômenos contínuos, tá? Mais uma vez aqui, ó, fenômenos contínuos, ou imagens obtidas por satélites, fotografias aéreas e sensores remotos, tá bom? Aqui uma imagem satélite, né, daquele desastre que aconteceu ambiental, da enchente do Rio Grande do Sul em 2023, tá? Então, uma imagem que arrasou essa unidade federativa no sul do país. E aí, quando a gente vai observar, né, a imagem raster, a gente vai perceber que tem elementos da sua composição. No caso de imagem de sensoriamento remoto, cada pixel vai registrar uma resposta da superfície da Terra. A energia eletromagnética refletida por ela ou emitida, tá? Formando uma imagem composta por valores organizados espacialmente. A gente vai ter uma unidade didática onde nós vamos tratar exatamente sobre sensoriamento remoto, mas por enquanto essas informações são suficientes para o nosso nível de detalhamento da nossa aula, tá? A qualidade e o nível de detalhe da imagem depende de sua resolução espacial, que vai indicar o tamanho da área representada por cada pixel,
além da sua resolução espectral, que tem a ver com a questão da radiância e da temporalidade, né? Radiométrica e temporal. Aqui, uma imagem raster visualizada no software QGIS, né? De uma região litorânea, né? De uma praia com mar aqui, ok? Olha que interessante. Mais uma vez eu peguei aquela imagem lá do desastre ambiental para a gente facilitar a nossa interpretação, tá? Eu selecionei alguns elementos essenciais que vão facilitar essa interpretação. O primeiro é a forma, tá? Então, a forma desse terreno aqui, olha que interessante. A forma dessa mancha aqui, ó, vai destacar os canais e os meandros, né, desse rio que deságua aqui no mar, tá? Onde foi palco daquela enchente. O tom, a tonalidade, né, e a cor, no caso aqui, vão ajudar a compreender que a água está barrenta, tá? Ela trouxe muitos sedimentos aqui, que foram carreados, transportados sedimentos. O padrão, né? O que significa esse padrão? Ele vai ajudar a compreender, por exemplo, a malha urbana, tá? Então percebam aqui esse padrão todo retilíneo, né? Essa malha urbana em branquinho aqui vai significar a malha urbana e eu consigo, né, vincular a malha urbana porque existe um padrão desses pixels dispostos nessa imagem, tá? E por fim aqui, uma outra forma que vai facilitar, outro elemento que vai facilitar a interpretação vai ser a vegetação e os cultivos. Então eu pego aqui, nessa área aqui, onde eu tenho pixels, né, de forma retilínea, eu já consigo associar que isso aqui é uma área plantada, né? Tá vendo? Os espaços aqui, o arroamento separando as glebas, e de forma diferente eu tenho as coberturas, né, a vegetação que tem uma textura diferente, né, essa parte verde mais escura aqui, ao ser comparado com essa textura aqui da área que ocorreu aqui uma cultura, né? Pode ser soja, arroz, milho, entre outras, tá? Eu não consigo precisar pelo nível da resolução da imagem, mas eu sei que é uma área de cultivo, tá bom? Então, a interpretação ela vai combinar características do objeto e do contexto espacial para transformar o pixel, que é aquela pequena célula, em informação para minha interpretação. Tudo bem? Em seguida, eu apresento de maneira mais detalhada cada um desses elementos, né? Seja a forma, o tamanho, o padrão, a sombra. A sombra é muito bacana para facilitar, por exemplo, a compreensão de edifício, de árvores, encostas, né, em formas do relevo, a tonalidade, né, o brilho e a cor para diferenciar água, solo, vegetação, a textura, vai falar se um terreno, por exemplo, ele é mais rugoso, mais movimentado, se ele tem erosão, a densidade da vegetação, por exemplo, uma área de preservação permanente intacta, a densidade, né, vai ficar maior dessa textura. A localização também ajuda a compreender. A resolução, por fim, vai ser o nível de detalhe discernível, né, que vai definir quais objetos podem ser observados e com qual precisão. Então, um mapa de baixa resolução, eu não consigo, né, às vezes, trazer muitos detalhes para a interpretação daquela imagem raster. E aqui embaixo é um somatório, né? A forma, o tamanho, o padrão, a sombra, a tonalidade, a textura, a localização e a própria resolução vai permitir o quê? Uma leitura visual dessa imagem raster. Ainda sobre imagem raster, a gente vai ter duas resoluções. A primeira vai ser a resolução espacial, né? E no caso da resolução espacial, eu trouxe essa observação que as imagens de sensoriamento remoto, a resolução espacial geralmente é determinada pela capacidade do sensor, né? O sensor ali, seja do satélite, seja do drone, para capturar aquelas imagens. Por exemplo, o satélite Spot, tá? Ele consegue obter imagens 10 por 10 para cada pixel. O outro satélite MODIS, por sua vez, ele obtém uma imagem de 500 metros por 500 metros, cada pixel. Então, qual que vai ser maior qualidade? Satélite Spot, né? Qual que vai gerar uma imagem mais pesada?
satélite spot. Por sua vez, o MODIS vai ser uma imagem mais leve, tá bom? As imagens aéreas, né, feitas, por exemplo, por drones, ou até mesmo por aviões, elas podem gerar pixel de alta resolução, por exemplo, 50 centímetros por 50, tá? Que vão ser bastante comuns, tá? Ou até menos do que isso. E essas imagens, onde a cobertura dos pixels é pequena, são chamadas de imagens de alta resolução, pois possuem um alto grau de detalhamento da superfície. Então, mais uma vez, trazendo um exemplo aqui para o contexto urbano. Se eu quero fazer, por exemplo, um levantamento de dados a respeito da expansão urbana, a expansão de cada edificação, eu quero medir os imóveis, né, para atualização de um IPTU, então eu vou precisar de um nível de detalhamento muito maior do que 50 por 50. Eu vou precisar chegar a 5 centímetros por 5 centímetros. O padrão, por exemplo, é de 8, tá? Para ser aceito conforme a legislação. Então, percebam que são imagens pesadas, de alta resolução, mas que, por sua vez, vai permitir gerar informação para que o gestor público, né, seja a prefeitura, seja os órgãos de fiscalização, seja a própria iniciativa privada, utilize desse dado, dessa informação, para fazer uma implementação de forma correta, tá bom? Isso é muito importante, porque se você tem um dado com uma resolução distorcida, eu não consigo, né, de forma assertiva, falar que ocorreu, por exemplo, um desmatamento, que aquela casa ali aumentou, diminuiu, tá? Porque o nível da resolução vai influenciar. Por sua vez, as imagens onde a área de cobertura é muito grande são chamadas imagens de baixa resolução, pois o grau de detalhamento é muito menor. Às vezes eu não preciso, né? Por exemplo, eu estou querendo fazer um zoneamento urbano, pensando em nível de cidade, né? Na área de expansão, para a área rural. Eu não preciso de um grau de detalhamento de 8 centímetros, como a gente precisa, por exemplo, medir um imóvel, tá? Então aí eu posso pegar uma imagem mais o pixel dela seja maior e a resolução, por sua vez, dela vai ser menor, ok? E aí também nós temos ainda nas imagens raster a própria resolução espectral, né, que vai descrever quantas faixas do espectro eletromagnético aquele sensor vai ser capaz de registrar. Geralmente, as câmeras, né, comuns capturam apenas as bandas RBG, que é a banda vermelho, verde e azul. Vermelho, red, o G, que é o green, que é o verde, e o azul, que é o blue, né? Acontece que sensores usados em SIG, ele pode registrar outras bandas do espectro eletromagnético que o nosso olho humano, né, a nossa acuidade visual, não enxerga. Essas imagens são chamadas imagens multiespectrais, que cada banda vai funcionar com uma camada separada, permitindo análise mais detalhada do território. Por exemplo, infravermelho. Mais adiante, como eu falei, a gente vai estudar especificamente sobre isso, na área de sensoriamento remoto. E aí, quando uma imagem possui apenas uma banda, tá? Ela vai aparecer como? Em tons de cinza, tá? Podendo receber falsas cores, olha que interessante, para destacar os pixels, gerando chamadas pseudocores. Isso aqui, gente, é muito utilizado, tá? Por exemplo, para fazer modelagem do terreno, tá? Então, isso o próprio computador, o sistema computacional, ele vai processar uma falsa cor para facilitar a nossa compreensão. Porque o nosso olho ele não vai conseguir destacar os tons de cinza que tem naquela imagem. Quando você coloca a falsa cor, você coloca, por exemplo, um vermelho, um verde, um amarelo, você consegue destacar, por exemplo, o que eu quero ser destacado naquela imagem raster. Tá bom? Aqui um exemplo de utilização da imagem raster com diferentes resoluções espectrais, tá? Então, por exemplo, a imagem é a mesma, tá? Dessas duas localidades aqui. Aqui nós usamos uma banda, tá? Essa composição 432 e essa outra aqui 543. Por quê? Eu estou querendo, nessa de cá, destacar o quê? Destacar o comprimento da onda, no caso aqui infravermelho, que vai ser mais relevante para o contato com a clorofila, que vai destacar mais a vegetação. Então, tudo que está vermelho aqui, ó, significa áreas vegetadas, que o nosso olho, do lado esquerdo aqui, nessa composição 432, não consegue destacar com muita precisão. Então, percebam que essa
imagem aqui, raster, com essa outra projeção, com essa outra resolução espectral, ela vai apresentar para mim maior detalhes para o meu objetivo. Nesse caso aqui, eu estou querendo destacar, mais uma vez, a, a vegetação dessa localidade, tá bom? Por causa do sensor infravermelho. Então, eu posso fazer combinações, né, desses sensores para atingir o meu objetivo. No caso aqui, era destacar a cobertura vegetal. Ok? Ainda sobre resolução espacial, e agora trazendo uma outra informação que são os preços da imagem, né? Então, esse é um gráfico que eu trouxe da internet, onde essas colunas aqui, ó, elas vão indicar o tamanho do pixel em metros, tá? Então, aqui, ó, o Landsat e o Land 8, o tamanho do pixel é muito grande, tá? Em torno de 14 metros, né? 15 metros, tá bom? 15 metros. Os círculos vão indicar o preço mínimo da área em dólar, tá? Esse círculozinho aqui, ó. Então, percebam aqui, ó, que isso vai significar a resolução e aqui, essa bolinha aqui, o preço em dólar do, do, da imagem, tá? Então, percebam que alta resolução, perdão, é uma imagem com um tamanho maior, o preço dela vai ser menor, vai ser baixo, tá? Em dólar aqui. Na medida que eu vou diminuindo o tamanho do pixel, tá? Que eu vou diminuindo, tá vendo aqui, ó? Já está em 10 metros o tamanho de cada lado do pixel. Eu já vou começando a aumentar, tá? Então aqui Sentinel 1, 2, aí depois eu vou aumentando aqui o valor nessa linha, tá? E chega até nesse nível aqui, ó, que é o nível desse satélite aqui, World View 2, 3 e 4, que tem um valor maior, tá? Tá em torno de 2.700 dólares, tá? Por sua vez, olha a precisão dele, é centímetros a precisão dessas informações desse satélite, tá bom? Então, essa linha de tendência aqui que eu mostrei, ela vai revelar o seguinte, que quanto menor o pixel, né, sai lá de 15 metros para centímetros, maior vai ser o detalhe espacial e maior tende a ser o seu custo, tá? E esse cálculo aqui, desse R ao quadrado, né, vai revelar que 94,74% a gente consegue interpretar através dessa curva, tá? A curva pontilhada ela mostra uma associação muito forte da resolução e o preço. Ou seja, é um modelo, né? Essa curva aqui, ela representa um modelo que pode ser explicado 94, 95%, né? Com assertividade, tá? Alta resolução, pixels menores. Baixa resolução, maior área de cobertura, por sua vez, menor detalhamento. Tá bom? Comparação de dados matriciais e dados vetoriais. Tá? Aqui a gente vai perceber aquela mesma imagem que eu trouxe anteriormente. Algumas características na paisagem são mais fáceis de observar, né? De se representar, como eu havia destacado, o ponto, a linha e o polígono, seja as árvores, seja a área da casa, seja as estradas, né? Seja os meandros do rio. Então, isso é relativamente mais fácil. Agora, por exemplo, como que você ia representar essas pastagens aí? Com polígonos? Será que essa é a melhor forma? Como que você ia representar, por exemplo, esse movimento do relevo, tá? Essas variações da cor da grama, tá? A gente vai perceber aí que nem tudo é grama, né? Na verdade, essa cobertura vegetal, essa variação do tom das cores. Então, perceba que representar grandes áreas com mudança de valores contínuos de dados raster pode ser a melhor escolha. Ou seja, para eu conseguir realmente representar essa mudança do relevo, a temperatura média dessas localidades, o índice pluviométrico dessa imagem aí,
ou até mesmo a cor da grama, eu vou precisar representar com um dado matricial. Então, o dado matricial, ele é bom para isso, tá? Para representar esses dados contínuos. E aqui, ó, é um modelo esquemático, tá? Onde eu pego aqui o mundo real, como aquela imagem anterior, que tem o rio, a floresta, a casinha aqui, tá? Do lado de cá, eu vou representá-lo, tá? Através de uma matriz, né? Raster, de uma grade de informações, tá vendo? A casinha tá aqui, a outra casinha tá aqui representada, o rio, a área de preservação, e aqui os dados, o mesmo mundo real representado com vetor, tá bom? Então percebam que aqui é mais fácil, né, ser representado cada uma dessas categorias que eu havia dito, né, seja ponto, linha ou polígono. Agora, quando eu quero, por exemplo, né, representar somente, né, pontos no território, olha como que fica mais pesado, né? Eu tenho que montar uma matriz como essa aqui para representar. Do lado de cá, não. Do lado de cá, eu coloco os 3 pontinhos aqui, ó, e consigo colocar o quê? Consigo colocar o par de coordenadas para sua explicação, tá? Então, essa que é a grande vantagem, né, comparando um para o outro. Os dados vetoriais eles são mais leves, né, são mais fáceis de representar essas categorias. Por sua vez, se eu quero mais detalhes, eu preciso representar dessa forma aqui, né, com dados matriciais, tá bom? Então, isso, gente, é muito importante, tá? O modelo vetorial ele é mais indicado para representar objetos discretos e, por sua vez, os fenômenos contínuos, como a análise de superfície, os dados contínuos, tá? Os dados matriciais, a imagem raster. Aqui eu tenho aqui 2 colunas, né, onde eu apresentei as principais características do vetorial e do matricial. Eu só vou destacar aqui, gente, aquilo que eu vejo que é mais relevante, tá? Então, por exemplo, a representação vetorial, ela vai relacionar, né, ela vai ter um relacionamento topológico entre os objetos disponíveis, né, aquela distinção ponto, linha e polígono, ela vai facilitar. Ela vai facilitar também no aspecto de ligação com o banco de dados, né, com os atributos. Essa associação vai ser mais fácil, tá? Por sua vez aqui, no dado matricial, a associação dos atributos, das características, vai ser somente nas classes do mapa. É possível fazer? É, mas somente nas classes. Aqui não, aqui eu consigo caracterizar o ponto, a linha ou polígono, tá? Análise e simulação de modelagem. No caso matricial, vai ser melhor representados os fenômenos com variação contínua do espaço, né? Que é aquela história que eu falei com vocês, da modelagem do terreno, da temperatura, da chuva, tá bom? Aqui é mais limitado, né? A álgebra de mapas aqui é mais limitado no aspecto vetorial. A escala de trabalho, tá? É adequado tanto a grandes quanto a pequenas escalas, né? Isso do ponto de vista vetorial. Então, a escala não influencia o dado vetorial. Por sua vez, o dado matricial ele vai ser utilizado, né? Ele vai ser mais apropriado para escalas com maior qualidade. Então, lembra que eu falei, eu estou querendo medir ali o tamanho do imóvel que foi aumentado, né? O imóvel tinha ali 100 metros quadrados de área construída, aumentou para 150. Então, eu preciso de uma escala de alta resolução, tá? Para fazer isso. Essa escala de alta resolução, ela vai ser mais apropriada utilizando a representação matricial, tá? Os algoritmos, tá? Eu posso ter nos dados vetoriais problemas de erros geométricos, tá? Aqui, o processamento vai ser mais rápido e mais eficiente, que é o dado matricial. E, por sua vez, aqui, a representação vetorial por coordenadas ela vai ser mais eficiente, ela vai ser mais leve, tá? O arquivo vai ser menor e o dado matricial vai ser por matrizes, tá? Geralmente são arquivos mais pesados quando a gente vai gravar, ok? Falando de tipos de arquivos e associando esses arquivos, né, a esses dados matriciais e vetoriais. A gente vai perceber o seguinte, que a gente tem praticamente 2 categorias, né, que são o shapefile e os arquivos tipo TIFF, tá? Estou simplificando muito aqui, tá, gente?
Mas a gente vai ter essas duas categorias. E no meio deles a gente vai ter o próprio Gelson, que eu vou falar um pouquinho sobre eles. Então, os arquivos, quando são arquivos matriciais, eles vão ser gravados, né, arquivos tipo raster, eles vão ser gravados nesse formato aqui, que é o formato TIFF, tá? Que é um formato de alta qualidade, muito usado e necessário para preservar e trabalhar com arquivos grandes. Lembra que eu falei que as matrizes, né, têm aquelas relações, então são arquivos maiores, tá? É um formato de... E aí tem essa terminologia aqui, né? A extensão dele vai ser o TIFF, que é o modelo antigo, ou TIFF com dois Fs, tá? Todos os dois estão me referindo aqui ao TIFF. O formato de imagem raster, que armazena dados em uma matriz de pixel, tá? Vai ser esse formato TIFF. Ele é usado, mais uma vez, para imagens satélites, ortofotos, mapas escaneados e produtos de análise espacial. Tá? Então, eu fiz uma análise espacial, gravei aquela análise espacial como uma imagem. Eu vou gravar ela como TIFF, tá? Conforme destacado aqui. Pixel e bandas de cada célula guardam um valor numérico, tá? Aquele pixel pequenininho, que é a menor unidade que eu havia destacado. Em imagens multibanda, cada banda registra uma faixa do espectro ou uma variável temática. Tá? Vai ser muito utilizado no SIG, né, fenômenos contínuos, como eu já havia falado, superfície, reflectância, altitude, temperatura, índices espectrais, máscaras, ok? Ainda sobre TIFF, quando eu agrego, tá, o TIFF a uma informação espacial, ele vai ser chamado GeoTIFF, tá? Que vai ser um TIFF com metadados geográficos embutidos, né? O próprio arquivo pode guardar o sistema de coordenadas de projeção, escala do pixel e transformação para o espaço real. Ou seja, o GeoTIFF ele vai georreferenciar aquele dado que eu gerei, aquela imagem que eu gerei. E por que isso importa? Né? Que ao abrir, por exemplo, o QGIS ou o ArcGIS, tá? A imagem já recebe a posição correta do mapa, alinhada às demais camadas georreferenciadas. Se eu não fiz isso aqui, eu vou ter que fazer quando eu abrir, vou ter que fazer o georreferenciamento daquela imagem quando eu abrir o QGIS ou o ArcGIS, tá bom? Quando que eu vou usar imagens satélites também, ortofotos, modelos digitais, mapas escaneados, georreferenciados e resultados de álgebra de mapas. Então, isso tudo aqui eu vou precisar usar o GeoTIFF para georreferenciar a minha informação. Ou seja, eu vou informar a sua localização espacial, ok? Ainda sobre o TIFF, tá? Existem alguns arquivos auxiliares que podem aparecer ao trabalhar com imagens raster, que vai ser essa imagem aqui do TFW, né, que é o Word File, que é um arquivo auxiliar de georreferenciamento. Ele vai ser utilizado quando o TIFF não traz a posição espacial internamente. Por exemplo, pirâmides de visualização, que é essa extensão aqui, OVR, Overviews, que vão acelerar o desenho, né, da imagem em diferentes escalas, principalmente em raster grandes. Então, se eu trago um raster muito grande, né, com muita informação, ele vai ficar pesado, vou ter que ter um computador mais forte. Então, essa extensão aqui, .ovr, vai facilitar. E também tem essa extensão aqui que vai auxiliar, né, metadados criados por software tipo QGIS e GDAL, para guardar estatísticas, né, localidades onde não tem dados, informações de exibição ou metadados. E aí percebam que esses arquivos são complementares, né? O raster principal permanece ainda sendo o ponto .tif ou ponto .tif com dois Fs, tá bom? Na prática, como funciona isso no QGIS? Então, eu abri lá o software que vai fazer ali o mapa, né, que vai fazer o processamento. Quando eu for salvar ou exportar esses dados, tá? O usuário vai gravar o raster no QGIS em formato TIFF ou GeoTIFF, tá? O arquivo principal ele vai guardar os TIFFs, perdão, o arquivo principal que é .TIFF, ele vai guardar os pixels, as bandas e valores, tá? Quando georreferenciado também as informações espaciais, as coordenadas. Por sua vez, os arquivos auxiliares, dependendo daquela opção que eu expliquei, ele vai facilitar para o software gerar, né, um OVR, né, um AUX, né, ou um TFW para acelerar, documentar ou posicionar essa imagem. E o que é importante, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Porque quando o mesmo
mapa, né? A mesma imagem ali. Ela vai ter vários arquivos. Quando for compartilhar esses arquivos, junto com os arquivos gerados, o ideal é fazer um pacote e colocar todos eles dentro da mesma pasta, para não dar pane na hora que você for abri-lo, tá? Então, o ideal é juntar isso tudo, faz um zip, né? Você faz um pacote e manda tudo para a pessoa, porque para a pessoa que vai receber, o usuário final, ou até mesmo você vai ter mais facilidade ao tratar tudo isso junto, ok? Um outro arquivo também utilizado é o arquivo JSON, que era um formato de arquivo baseado, né, no sistema Java, usado para representar dados espaciais. Ele é um arquivo que vai descrever vetores em texto para intercâmbio de aplicações na web, né? Então, aqui vai descrever geometrias, vai descrever categorias, né, através de atributos, melhor dizendo, junto com as geometrias, ponto, a linha e polígono, tá? Conforme destacado aqui, vai apresentar também coleções de atributos, tá? E extensões com CRS, que embora hoje seja o padrão WGS84, que é aquela projeção mundial que nós vimos lá nos fundamentos da geografia na unidade 1, tá? Ele vai ser amplamente utilizado em WebGIS, Mapbox, APIs de mapas, intercâmbio de dados geográficos. Ele vai ser mais leve para aplicações móveis via web. Então, você faz, na verdade, aqui um pacote de dados vetoriais e vai compartilhar esses dados com a pessoa. É mais fácil. A tendência hoje é usar esse JSON, tá bom? Que vai estar vinculado aos dados vetoriais. Mais uma vez, ponto, linha ou polígono, ok? E aí, dentro da mesma lógica, né, quando eu vou salvar uma camada vetorial ou exportá-la, né, o QGIS vai ler esse arquivo JSON como uma camada vetorial, as geometrias vão aparecer automaticamente no mapa, né, e as propriedades vão ser abertas como tabela de atributos. Ao exportar ou salvar, o usuário pode salvar as feições do JSON, então aí preciso conferir o sistema de projeção de referência cartográfica, tá? E também os seus atributos, a precisão das coordenadas. O arquivo único, diferente do shapefile, daqui a pouco eu vou explicar, o JSON costuma reunir geometria e atributos em um único arquivo, facilitando muito a sua leitura, o compartilhamento ou publicação na web. E aí tem que ter uma atenção técnica, né? Por ser texto, arquivos muito grandes podem ficar pesados, né? Para compatibilidade nesse padrão aqui. RF7946. Então, via de regra, a recomendação é usar o WGS84, que é aquela projeção mundial, conforme a gente já havia dito, tá bom? Vamos agora, então, falar exclusivamente do arquivo shapefile, que são os arquivos vetoriais, tá? O arquivo vetorial, ele vai ser um formato usado no sistema, no SIG, para representar feições geográficas, né? Ponto, linha e polígono por coordenadas, tá? Então, o shapefile é isso. A geometria pode ser ponto, linha e polígono, como já destaquei. Os atributos, que são as características, né? São as informações alfanuméricas sobre cada feição, como nome, classe, área, código, descrição, entre outras. O uso no SIG, né? Vai ser, por exemplo, vai ajudar a descrever limites administrativos, lotes, vias, rios, casas, escolas, né? Ocorrências ambientais, área de riscos. Então, tem aplicações diversas aqui, tá bom? Autonomia obrigatória, né? Anatomia obrigatória. Então, assim, olha que interessante. Todo arquivo que você vai fazer um mapa ali, vai pegar shapefile. Ele vai salvar essas três extensões automaticamente. Então, a primeira extensão, .shp, que é o shape, vai armazenar a geometria, propriamente dita, tá? Vai ser um núcleo binário daquele arquivo. Em seguida, vai ter essa outra extensão, shx, que vai ser um índice. Vai funcionar como um índice posicional. Vai encontrar rapidamente, né, as geometrias gravadas no arquivo principal. O arquivo .dbf vai representar uma tabela, né, que vai ter as características alfanuméricas vinculadas a cada uma daquelas feições, ao ponto, à linha ou polígono.
Então, percebam que um único mapa, por exemplo, tá? Um único arquivo shapefile, obrigatoriamente vai ter os três. Tá? E aí, uma regra básica. Os três arquivos têm que ter o mesmo nome base e permanecer na mesma pasta. Isso aqui, gente, é o que é mais comum uma pessoa que está iniciando, né, um trabalho de QGIS, um trabalho de SIG, ele salva arquivo de maneira, né, não prestou atenção, salva arquivo em pasta diferente, ou muda o nome dos arquivos, tá? A extensão ele deixa, mas ele muda o nome do arquivo aqui, pronto, já virou pane. Ele não consegue abrir o arquivo. Não consegue, vai dar erro. Tá? Então, isso é uma regra que vai ter que ser adotada, tá bom? Ainda arquivos complementares, né, no formato vetorial, formato shapefile, tá? Vai ter o arquivo de projeção, PRJ, que vai guardar a definição do sistema de referência de coordenadas, vai ser essencial para posicionar o mapa. Às vezes você não coloca, isso vai dar pane no futuro, tá? O arquivo .cpg, code page, vai indicar a codificação de caracteres. Isso aqui é interessante, porque às vezes você coloca um nome, por exemplo, com acento, um nome com por exemplo, aqueles caracteres diferentes, se você não tiver essa codificação aqui, o TF8, ele não vai conseguir vincular esse atributo. Né? Ele vai dar pane também. Tá? O QGIS projeção, que é esse QPJ, é um arquivo auxiliar usado no QGIS para armazenar informações de projeção de forma otimizada, tem correlação com esse primeiro aqui. Esses dois arquivos, o SBN e o SBX, vão ser índices opcionais que podem acelerar as consultas e processamento em bancos de dados maiores, tá? Quando eu tenho arquivos mais complexos de shapefile, tá bom? Então, mais uma vez, esses arquivos são complementares àqueles três outros que eu destaquei inicialmente. Na prática, como funciona, tá? Como é que vai funcionar o shapefile no QGIS? Então, eu criei uma camada, tá? O usuário escolhe o tipo de shapefile, ponto, linha, polígono, define o sistema de referência de coordenadas, cria os campos de tabela. Tá? Eu vou editar feições, né, modificar ali o ponto, a linha, o polígono, né, que é a camada do modo de edição, vou desenhar, vou preencher os atributos, né, as características, e eu vou salvar. Quando eu salvar no QGIS, ele vai registrar automaticamente o shape, o índice e os atributos, cada um naqueles três arquivos, né, aquelas anatomias, né, essenciais. E eu posso ter aquelas informações complementares. E mais uma vez, ao compartilhar, assim como lá os dados matriciais, naqueles arquivos matriciais, eu tenho que mandar todos os arquivos no mesmo nome base e todos eles aqui, ó, com o mesmo sistema de projeção, senão vai ter problema, vai ter erro, tá? E tudo salvo também na mesma pastinha. Então, o certo é fazer um zip, né? Você faz uma compactação e manda tudo para a pessoa. A pessoa, quando abre, ou você mesmo, você clica ali, aí abre tudo ali que você fez, tá bom? Aplicação do SIG em estudos ambientais, já caminhando aqui para o encerramento da nossa aula. Aplicação do SIG em estudos ambientais, eu vou trazer aqui, gente, exemplos assim muito básicos, mas a gente pode aprofundar depois, inclusive, né, na própria internet, e eu vou trazer isso também em outros momentos, tá? Então, aqui tem várias finalidades, tá? Desde avaliação de riscos potenciais, banco de dados, gestão ambiental, modelagem, monitoramento, planejamento territorial. Aqui eu criei uma tabelinha prática aqui, tá? Colocando os objetivos e o exemplo prático aqui nessa terceira coluna, tá? Então, por exemplo, tá? Vou trazer dois exemplos aqui para não ficar bem prático. Avaliação de riscos e potenciais. Objetivo: identificação de locais susceptíveis para ocorrer eventos, tá? Principalmente eventos de desastres naturais. Então, eu vou fazer o quê? Meu objetivo é fazer um mapeamento de potencial risco de um determinado município, tá? De uma determinada localidade, por exemplo, uma encosta, uma área suscetível à inundação, uma área suscetível à movimentação de massa, né? Por exemplo, esbarrancar, né? Uma vossoroca. Então, é um exemplo prático aqui do uso do SIG, tá? Um outro exemplo aqui é monitoramento, acompanhamento da evolução de fenômenos espaciais ao longo do tempo, né? Então, eu tenho uma determinada imagem, aquela imagem satélite, por exemplo, de uma unidade de conservação, e eu vou acompanhando a evolução dela, se teve queimada, se teve alguma invasão, se teve alguma supressão, tá? Então,
esse monitoramento, e hoje em dia eu já consigo fazer monitoramento, por exemplo, em nível mensal, por exemplo, tá? Para verificar o uso e ocupação do solo urbano, se teve desmatamento, se não teve, se teve uma área de invasão, tá? Então isso é muito comum hoje, principalmente municípios mais atentos, que fazem esse monitoramento mensal dessas localidades, né? Tanto o município quanto as unidades de conservação. Do ponto de vista prático aqui, tá? Eu trouxe aqui um exemplo da perda de cobertura florestal, e aqui eu estou chamando de áreas de segurança pública, né? Porque quando você suprime uma APP, não deixa de ser um crime ambiental, tá? Então, isso aqui é uma reportagem que foi amplamente divulgada, tá? Trouxe aqui somente as imagens. Quem tiver curiosidade pode dar uma clicada na internet, pegar essas informações aqui e vão aprofundar nos textos vinculados ao SIG, tá ok? Aqui, mais uma vez, ligado à Defesa Civil e Bombeiro, eu estou me referindo aqui à área de degradação da floresta, tá? Onde teve áreas mais degradadas, médias e altas e médias, né? Então aqui, ó, esse verdinho aqui vai ser a borda biogeográfica da Amazônia, né? E aqui a bacia hidrográfica que vai ser propriamente esse pontinho aqui azul pontilhado aqui. A bacia hidrográfica ela é maior, tá? Da área da Amazônia aqui. Então percebam que a própria divergência, né? Entre a Amazônia biogeográfica e a Amazônia da bacia hidrográfica, tá bom? Então representado. Olha que interessante. Para a questão do bombeiro, defesa civil, tá? E aqui o terceiro caso, eu trouxe o planejamento territorial propriamente, tá? Eu trouxe aqui um mapa que a professora Ana Clara fez. Eu extraí o trabalho dela, né, um artigo científico, que fala vocações e conflitos de interesse na área de ocupação territorial, tá? Então, olha que interessante. Tudo que é ver roxinho aqui, essa matriz de interesse conflitante, tá? Tudo que é roxinho aqui falou que é urbano e urbano sustentável. Então, são as áreas que têm tendência para o urbano, tá? Para a ocupação urbana. O que está de vermelho aqui são as áreas de conflito, ou seja, são áreas que têm tanto o ambiental, né, do ponto de vista das características do ambiente, seja, por exemplo, áreas com muita declividade, áreas com preservação permanente, você tem ali, mas ao mesmo tempo você tem pessoas interessadas, né, em fazer expansão urbana, loteamento, construir alguma coisa, explorar do ponto de vista minerário, né? A gente não pode esquecer que parte dessa imagem aqui está dentro do quadrilátero ferrífero, tá? Então você vai ter nessas áreas conflitos. Então é o que está de vermelhinho, tá bom? E você tem de verde aqui, só para ficar nessas três classes, o ambiental, tá? Que são as áreas onde o processo de expansão urbana não tem interesse, tá? Porque são áreas, por exemplo, que não tem infraestrutura, não tem rodovia, não tem ocupação humana ali. Então, do ponto de vista urbano, não há interesse ali naquela área, e do ponto de vista ambiental, sim, tem um interesse. São áreas, às vezes, muito movimentadas, áreas que já têm, por exemplo, unidades de conservação, tá? Então, esse mapa aqui, ele demonstra isso, né? Que essas áreas verde mais forte aqui, são áreas que têm uma vocação ambiental, que, por exemplo, o município pode utilizar para fazer compensação, serviços ecossistêmicos, tá? Então, percebam, senhores e senhoras, que a aplicação do SIG, ela pode ser feita de diversas formas. Eu trouxe 3 exemplos práticos aqui para explicar como que o SIG ele é importante para a tomada de decisão do gestor, ok? E por fim, eu deixo aqui a bibliografia recomendada, né, para vocês aprofundarem nessas leituras, na compreensão. Então, são textos mais densos e textos mais leves, tá? Mas eu quis trazer realmente o que eu julgo que é melhor para vocês compreenderem esses fundamentos do Sistema de Informação Geográfica, do SIG. Bons estudos, não esqueça de fazer as atividades didáticas que a gente deixou no sistema AVA. Até mais!